Mesmo após já ter falado a respeito dos dízimos em mensagens anteriores, bem como feita referência a Mateus 23 e 23, resolvi esclarecer um pouco mais o referido assunto, tomando como base ainda o mesmo versículo, pois tenho notado que o texto de Mateus 23 é versículo também de número 23, tem se tornado a referência mais defendida pelos dizimistas atuais, uma vez ter sido falado pelo próprio Cristo e por se tratar do Novo Testamento. Quero salientar que não sou contra os dízimos simplesmente por achar que não se deva contribuir, pois reconheço a necessidade da manutenção de uma igreja. No entanto, me coloco inteiramente contra os dízimos pelo fato de ser óbvio tratar-se de uma ordenança da lei e que, de acordo com o apóstolo Paulo, todo aquele que voltar a cumprir qualquer ordenança da lei invalida, anula, torna inútil, torna em vão o sacrifício de Cristo na cruz. Leia, por favor, Gálatas 2 e 21, e dependendo da versão da sua Bíblia, procure no dicionário ou através de outras fontes o significado da expressão debalde. Mas vamos à leitura de Mateus 23 e 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Notamos que a primeira frase de Jesus ao se dirigir aos fariseus foram: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Isso significa que Jesus, mesmo antes de conversar com os ditos fariseus, já reprovara seus atos, pois via pura hipocrisia naquela gente. Os fariseus eram pessoas que consideravam melhores que os demais. Pessoas que batiam no peito e afirmavam não serem pecadores. Pessoas que se diziam os mais cumpridores da lei. No entanto, Jesus constatou que não passavam de hipócritas, ou seja, não era o que aparentavam ser. O fato de ser dizimista não lhes dava o direito de serem os melhores, tampouco lhe asseguravam um lugar no céu. Foram considerados hipócritas por Jesus porque em tudo o que faziam, faziam apenas para se mostrarem, para serem vistos pelos demais. E isso é arrogância e hipocrisia. Hoje ainda é assim. Muitos contribuem com seus dízimos com tristeza e arrependimento, apenas o fazem para terem seus nomes escritos no rol dos dizimistas ou, em alguns casos, para se tornarem obreiros. Os fariseus foram considerados hipócritas por Jesus porque amavam os primeiros assentos, e isso os colocava na linha de visão e admiração dos demais. Hoje ainda é assim. Muitos vibram com suas promoções e cargos nas igrejas, pois passarão a terem seus lugares diferenciados. Os fariseus foram considerados hipócritas por Jesus porque adoravam as saudações em praças públicas e as orações nas esquinas das ruas. Hoje ainda é assim. Muitos adotam esses hábitos apenas para serem vistos pelos homens. E Jesus ainda observou que lhe faltava o mais importante da lei: a misericórdia e a fé. Por todas essas coisas, Jesus os considerou verdadeiros hipócritas. Por fim, ainda nesse texto, Jesus mencionou outra frase. Frase essa que serve de bengala para todos aqueles que apregoam as mentiras lucrativas. Deveis, porém, fazer estas coisas. O apóstolo Paulo dizia que a lei era boa se fosse cumprida em toda a sua totalidade. E isso já está bastante claro que os fariseus hipócritas não faziam. Então Jesus mandou o quê? Continuassem a praticar tudo o que já estavam praticando, inclusive os dízimos que eram uma ordenança da lei. Porém, disse Jesus, não omitir aquelas. Quais as coisas que não deveriam omitir? A misericórdia e a fé. Significa que as coisas que praticavam as faziam apenas por força de lei. Não havia amor, não havia fé.
por isso se tornaram merecedores do título de hipócritas. Mas Jesus não veio para que a lei continuasse. Temos que concordar, pois se assim fosse, seria desnecessário sua vinda. Jesus veio pregando fé e caridade, e que todo aquele que nele cresce tivesse uma nova vida. E nessa nova vida não estava incluído a lei judaica, tampouco suas ordenanças. Por que então Jesus citou a frase, deveis, porém, fazer estas coisas? Reflita comigo. Uma vez que os fariseus negavam-se a acreditar em Cristo, uma vez que os fariseus negavam-se a aceitar a Cristo como autor de uma nova salvação, uma vez que os fariseus persistiam nas obras da lei, então que continuassem a fazer estas coisas, isto é, a praticar a lei e juntamente com ela os dízimos que era uma de suas ordenanças. Isso me parece bastante óbvio. Não consigo ver ordenança para tal. Cristo estava tentando explicar àquela gente que era a misericórdia e a fé que iria importar de agora em diante. Cristo estava tentando explicar para aqueles condutores cegos que de agora em diante a salvação seria por fé e não mais por obras, por graça e não mais mediante apagamentos. E todos aqueles que creem em Cristo como autor e Senhor de suas vidas, nenhuma dessas ordenanças serão impostas, pois a salvação agora é pela graça e não mais por lei. Romanos 8:1 assim nos diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se fosse por lei, deveríamos cumprir toda a lei e não só a metade, como fazem os fariseus hipócritas e como continuam fazendo os tradicionais dizimistas. Sendo assim, os fariseus deveriam continuar a fazer as coisas que estavam fazendo, isso é, servindo a lei, uma vez que não creram no Filho de Deus como autor da salvação pela fé. Meus queridos, ai do homem que ainda depende da lei. Ai do homem que acha que não precisa da misericórdia de Cristo. Ai do homem que pensa que pode pagar sua salvação com rituais hipócritas. Foi esse o recado que o apóstolo Paulo nos deixou em Romanos 6:14. Assim diz o texto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pense nisso